Já de volta, a Justiça absolveu esta semana os produtores do festival Metal Open Air, Natanael Júnior e Felipe Negri, do processo movido pelo Ministério Público. O MOA foi um evento de rock realizado em São Luís no ano de 2012, que teve grande repercussão nacional e internacional e atraiu milhares de fãs aqui para a nossa capital, São Luís. Abril de 2012. São Luís era o ponto de encontro de fãs de rock e heavy metal de todo o país. A cidade estava lotada. Hotéis sem vagas, voos esgotados. Todos os caminhos levavam ao Parque Independência. Todos os caminhos levavam ao Metal Open Air. O festival nasceu como modelo de outro festival consagrado que acontece na Alemanha, onde é realizado numa grande fazenda. O local escolhido pela produção local em São Luís e a produção de São Paulo foi o Parque Independência, área onde era realizada a Expoema, local com histórico de grandes eventos. E junto com a produção que veio de São Paulo, inclusive o representante do VAC, um Christian, nós estivemos no Parque Independência quando estava ocorrendo a Expoema de 2011 e lá achamos o melhor local para fazer o festival, para manter as mesmas características do evento, que era um camping, área verde mesmo, né? Os problemas na produção do festival começaram a aparecer quando a promessa de patrocínio por parte do governo do estado, na época, não se concretizou. O patrocínio seria destinado para a sinalização visual de todo o festival, estruturas de lazer e entretenimento, uma vez que todos os pagamentos para as bandas internacionais já haviam sido realizados. Buscamos o patrocínio do governo do estado, tivemos algumas reuniões, eles sinalizaram positivamente e esse dinheiro seria justamente para a gente investir na estrutura do festival, sinalização, atrações de entretenimento para o público que iria ficar, praça de alimentação, já que as atrações estavam todas pagas, então a gente decidiu pegar esse patrocínio que viria e investir nisso. E o governo ficou ali na época enrolando, né, dando desculpa que seria tal semana, até que chegou um ponto, né, que a gente não contou com esse patrocínio, tivemos que tomar algumas decisões para reduzir o custo do festival. E a solução foi cortar bandas de menor porte, né, aqui da região Nordeste, algumas de São Paulo, que não teriam algumas, inclusive com balança de cachê, né, mas toda a essência do festival com as bandas internacionais estavam mantidas, né, não era motivo desse cancelamento. O que ocorreu foi o que o Felipe, né, como a gente tinha um contrato, a participação nos lucros a partir de 20 mil pessoas, quando ele viu que não teria essa quantidade, ele começou a extorquir, superfaturar um monte de coisas, inventar um monte de custo, até que a corda esticou e a gente, né, rompeu praticamente durante o festival, tendo vários atritos. Isso também culminou ali com a não realização do restante seguinte do festival. Com a solução de cancelar bandas brasileiras de menor porte e também com alguns custos de produção, o festival passou a receber ataques de alguns setores da imprensa, passando a impressão de que essas bandas eram as mais importantes e que o festival estaria comprometido por falta de estrutura no camping, ausência de banheiros químicos, falta de segurança, entre outras informações que não eram verdadeiras, mas que colocavam em xeque a produção do festival. Quem trabalhou nessa produção, assim como eu, estava trabalhando com o sonho não só de milhares de pessoas, mas com o nosso sonho também. Era o primeiro festival internacional aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Grandes bandas do mundo inteiro. Estávamos todos ansiosos e muito focados em realizar um grande festival. Infelizmente, muita coisa aconteceu, muita mentira foi falada, muita coisa foi julgada antes do tempo, mas a justiça começa a ser feita. Eu estou muito emocionada, de verdade, mas eu espero que essa história um dia consiga ser contada, de fato, como aconteceu. Paralelo a isso, o contrato com o produtor de São Paulo, Felipe Negri, previa que a partir de 20 mil ingressos vendidos, ele teria participação de 30% do lucro do festival. Porém, como esse limite não foi atendido, ele passou, segundo o produtor local, a extorquir a produção de São Luís,
fatos que são facilmente comprovados nos autos e no parecer do Ministério Público. O processo criminal movido pelo Ministério Público, tendo à frente a promotora Lítia Cavalcante, durou 8 anos e terminou com a absolvição de Natanael Júnior recentemente. Não houve, portanto, qualquer prática criminosa por parte de Natanael Júnior com o intuito de lesar o consumidor. Tudo aquilo que foi anunciado para o evento denominado MOA foi devidamente programado, planejado pelo Natanael Júnior. Todos os custos necessários à sua realização foram por ele arcados e os atos também foram por ele praticados para que tudo fosse entregue ao público que ali compareceu. Tudo isso ficou tecnicamente comprovado ao longo de toda a instrução processual e devidamente reconhecido na sentença de mérito. Bom, o Metal Open Air, na minha opinião, proporcionou a realização de um sonho. Ver algumas bandas de nome nacional e mundial no mesmo local, no mesmo ambiente e aqui na minha cidade, São Luís do Maranhão. Claro, ocorreram alguns erros, algumas quebras de contrato devido a uma das partes envolvidas na organização do festival, mas o MOA tem um nome registrado na história, saca? Dos headbangers nacionais, principalmente daqui de São Luís. E é isso aí, o Open Air foi um festival que marcou minha vida, sim. Tem algumas lembranças, como a primeira baqueta jogada do festival e, claro, convivência com meus amigos, pude curtir as bandas que nós desde pequeno ouvimos. Para falar sobre esse festival e sobre essa repercussão que teve todo esse evento na época, converso aqui com o produtor cultural, jornalista Natanael Júnior, também é nosso diretor na casa, mas comentando sobre esse momento. Natanael, passaram aí 8 anos, nós que trabalhamos e convivemos com você aqui, a gente viu essa reconstrução do homem Natanael e agora finalizado com essa repercussão da justiça. Deu trabalho a esse diálogo, esse trabalho com a justiça? Deu, né, Hugo? Vocês falaram, a gente aí vem há 8 anos aí, né, indo todas as audiências, né, reunindo todos os documentos, comprovamos de fato que nós pagamos tudo, né, pagamos fornecedores, pagamos hotéis, pagamos tudo, né, não tinha nada que não tivesse sido pago no festival, né, nem de atrações, nem nada, né, e aconteceu foi aquela coisa que até a matéria falou, né? A partir do momento que o Felipe viu que não tinha o público esperado, né, de 20 mil pessoas, que estava muito bem falado do festival e ficou na casa ali dos 12, 13 mil pagantes, né? Ele começou a extorquir, né? Começou a inventar um monte de custo, né? Superfaturar a banda, superfaturar serviços, condenar serviços aqui do Maranhão para trazer de fora, para isso ele ganhar mais, sempre ameaçando, né? E isso não me deixou nem ter nenhum contato com as bandas diretamente, assim, muito pouco, né? Conversei com o pessoal do Megadeth, algumas outras bandas, mas não na parte organizacional, então assim, era a responsabilidade dele, mais à frente nessas... E ele todo o tempo passando uma impressão que não tinha, né? Como das imagens do festival mostram, tem muitas boas imagens que infelizmente a imprensa não mostrou porque não compreendeu, né? Porque é um nicho de mercado muito específico. Nesse papel, né? Do papel da imprensa, que ele colaborou para que toda essa trama, toda essa discussão, toda essa celeuma dentro da justiça tivesse uma explosão e uma mediatização bem maior? Tiveram alguns casos de má fé, né? A gente não vai citar nomes porque não é apropriado, mas assim, chegaram a informar, imagina assim, né? Muitos jovens de fora, né? 70% do público era de fora de São Luís e viam notícias, né, jogadas na imprensa. Naquela época a gente não tinha como rebater muito com essas coisas da fake news hoje em dia, que mais de 1000 pessoas tinham sido assaltadas no primeiro dia do MOA. Aí no segundo dia era chuvas de ligações de mães, de pais de todo o país, né, para os órgãos de polícia aqui perguntando o que estava acontecendo, né? E assim, a gente tentando desmistificar, não está acontecendo nada, está tudo seguro, de fato não aconteceu uma briga, não aconteceu assaltos, roubos, nem nada. Então, assim, todo mundo que estava lá queria assistir as bandas, né?
E a imprensa ali começou a noticiar isso de uma forma caótica que não estava acontecendo. Isso gerou muita insegurança, artistas nacionais, internacionais. Imagine artista do porte do Megadeth, de outras bandas, no período chuvoso, em abril, indo ali por trás do São Raimundo, aquelas ruas, né, enlameadas, alagadas, né? Então, assim, isso gerou muita coisa negativa. Então, a imprensa ali, de modo geral, por não compreender o que era, que aquilo no festival era uma coisa normal, o camping, né? A coisa espalhada ali, tinha banheiro químico, eu vi imagens de imprensa pegando aqueles banheiros antigos das Poemas e filmando e dizendo que os caras estavam mijando ali, fazendo suas necessidades, e que não era verdade, tinha banheiro químico, tinha segurança, tinha tudo, né? O que de fato nós cortamos foi algumas coisas de sinalização, estrutura, de entretenimento. Por quê? Porque a gente perdeu o patrocínio do governo do estado, não teria como arcar com isso, nós diminuímos algumas coisas, mas mantivemos a essência do festival para ele acontecer como de fato aconteceu no primeiro dia, né, até boa parte do segundo dia, e acabou, né, não terminando justamente porque ficou um clima muito pesado para administrar. Agora, Natanael, a consequência, o andar desses processos na justiça ainda permanece ainda por conta do MOA. Ainda existe na vara de interesses difusos e coletivos um enfrentamento aí pela frente. Eu fiquei surpreso com a condenação do ano passado, se eu não me engano, né? Quando saiu a sentença condenando, só que eu não fui citado, não consegui ser citado porque eu tinha um outro endereço. Eu vendi até uma outra casa minha para arcar com custos, né, posteriores que ficou, que não teve o último dia ali, eram muitos custos. E acabou que não me encontrando no endereço. E isso eu fui julgado à revelia. Quando eu soube da sentença, né, prontamente eu tenho contato com o juiz Douglas Martins, apresentei, né, as provas que eu tinha, ele marcou uma audiência, estava presente eu, a promotora Lídia Cavalcante, ele, apresentei o seguro, demos entrada, ele deu um prazo de 6 meses para a gente dar entrada no seguro e para o seguro se manifestar. Nós demos entrada no ano passado já no seguro devidamente pago, e a partir daí essa ação está caminhando para a gente, né, entrar em conjunto contra o seguro, né, para o seguro, né, restabelecer, né, e ressarcir as pessoas que não assistiram aos shows. Com certeza mais um final, um desfecho. Claro, demora, né? A gente sabe aí que a coisa, são muitos processos na justiça. Assim, eu estava até angustiado que essa coisa fosse sentenciado, logo julgado. Aí demora um pouco outros processos na frente. Mas eu tenho certeza que nessa parte da vara de interesses difusos agora vai caminhar mais rápido, porque a parte mais difícil foi superada, que foi a parte criminal, que me isentou de qualquer dolo, qualquer culpa de má fé no festival. E isso vai facilitar muito o recebimento do seguro. Para a gente encerrar rapidinho, o MOA tem condições de ter aí uma segunda edição aqui em São Luís do Maranhão? Como é que está o Natanael para produzir isso? Cara, assim, é um trauma muito grande, né? Mas a gente tem que terminar o que começou, né? E eu, desde o último dia que foi cancelado, né, sabendo que eu não tinha culpa da forma como aconteceu, tive sim, acho que minha culpa, eu devo ter sonhado demais, um festival muito grande, com uma estrutura pequena na cidade, que não tinha na época, mas o MOA, assim, desde o dia que terminou, meu desejo é terminar o que eu comecei, e com certeza a gente vai lutar e batalhar para ter a segunda parte desse capítulo da história do rock em São Luís do Maranhão. Natanael Júnior, obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Obrigado, Hugo. Bom, e a gente vai encerrando aqui o nosso Jornal da Guará de hoje. Para você, uma excelente noite, um bom final de semana. Se puder, fique em casa. Segunda-feira tem mais Jornal da Guará. Tchau.